O Caderno D apresenta agora mais uma parte do curso sobre responsabilidade civil com o professor Pablo Stouzy. É o 7º programa de uma série especial que a TV Justiça preparou para você. Vamos lá. Cirurgião plástico. O cirurgião plástico ele se encontra numa categoria, uma situação um pouco peculiar. Tá? Por quê? Porque nós ouvimos muito comumente... Quem perguntou sobre cirurgião? Foi o Fabrício, não foi, Fabrício? Você que perguntou outra vez sobre isso? Cirurgião plástico? Quem perguntou? Kelvin. Veja bem, é muito comum você ouvir na televisão, nos meios em geral, que a obrigação do médico é uma obrigação de meio. Mas a obrigação do cirurgião plástico é de resultado. Ou seja, o cirurgião plástico, ele não se obriga apenas a empreender o tratamento adequado, mas garante o resultado final. Cuidado. Cuidado porque existem duas espécies de cirurgia plástica. A cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora. Tá? A cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora. A cirurgia plástica reparadora, ela traduz uma atividade médica que luta contra uma patologia ou um dano. Então, a cirurgia plástica reparadora traduz uma atividade médica que luta contra a patologia. É o caso do cirurgião plástico, que no hospital atua junto a pessoas queimadas para recompor o rosto, para recompor um membro. É claro que neste caso específico, a obrigação não poderia ser de resultado. O médico não poderia garantir o resultado final. É de meio, uma obrigação de meio. Mas, quanto à cirurgia plástica estética, existe um posicionamento muito forte no Brasil. Embora existam decisões em contrário, é bom frisar isso. Uma amiga nossa do STJ me deu decisões em contrário, mas há posição forte no sentido de que a obrigação na cirurgia plástica estética é de resultado. Por quê? Porque o cirurgião plástico estético ele apresenta no computador as formas de nariz e garante o resultado final. Tá? Mas eu devo mais uma vez salientar que existem posições contrárias em relação a isso. Tá? Obrigado, doutor. Existem posições contrárias. Eu devo, inclusive, aqui me solidarizar um pouco com alguns cirurgiões plásticos. Porque, na verdade, muitas vezes, quando a pessoa alega ter sofrido um dano, etc., muitas vezes ela olha o nariz, ela quer um nariz igual a um determinado ator, e o dano é psicológico. Não é verdade isso? Ela não se sente como aquele paradigma dela. Então, realmente, é uma atividade muito delicada do cirurgião plástico. Certo? Então, eu volto à minha premissa de que existe uma corrente forte que refere que se trata de uma obrigação de resultado. Quanto aos dentistas, odontólogos, doutora Solange, acertei hoje? Beleza, pode perguntar. Coloquem aí agora, responsabilidade civil do dentista. Pode perguntar, doutora. Uma cirurgia plástica. O microfone aí, ó. Uma cirurgia plástica mais sucedida, né? E depois uma outra. Seria reparadora? Seria reparadora ou estética? Qual seria? É resultado ou é meio? Não, repare. Repare bem. Essa pergunta é mais de lógica filosófica do que jurídica, mas é muito boa. Repare bem. Ele fez uma primeira cirurgia. Partamos da premissa de que a jurisprudência que você está aplicando reconhece a obrigação de resultado. A segunda cirurgia é para atingir o resultado que ele não atingiu. Então, se ele não atingir aquele resultado, ele será processado. Só um detalhezinho que eu tenho que chamar a atenção, doutores. Olhem para mim, isso é importante. O fato de a obrigação do cirurgião plástico estético ser de resultado, ou seja, de ele garantir o resultado final, o estético, não quer dizer que a responsabilidade dele seja objetiva. Tá? Porque muita gente acha isso.
não garantiu o resultado, é objetivo. Não, claro que não é objetivo, ele é profissional liberal. É uma responsabilidade subjetiva, com base na culpa profissional. Agora, é claro, doutora, que é muito mais fácil você provar a culpa profissional sob o prisma probatório, processual, de um profissional cirurgião plástico estético do que o reparador. Porque no estético você tem uma conclusão final a qual ele não chegou, mas não prescinde da aferição da culpa. Por quê? Porque ele é profissional liberal. Tá? Importante frisar isso. Perguntas? Tranquilo? Dentistas. Em relação aos dentistas, essa profissão que eu respeito tanto, engraçado, né? Aquela coisa, respeito, mas eu não conseguiria ser dentista. Porque você sabe o que é gastura? Essa expressão. Eu pergunto, porque eu fui dar uma palestra em Florianópolis, eu perguntei para a pessoa, falei, não sei o que, o sarapatel. Aí todo mundo ficou parado me olhando. Você sabe o que é sarapatel, não sabe? Aí falaram assim, ninguém sabia o que era sarapatel na turma que eu dei aula. Você sabe o que é sarapatel? Explica o que é sarapatel para mim. Mas se eu falasse miúdo, aí eu falei assim, você sabe o que é caruru? Aí eu sei, preto, entendeu? Aí expliquei que era feito com miúdo de carneiro, a pessoa, vixe, só quem comeu sabe que é bom, se vocês gostam, né? É bom, bem feito é bom. Bem feito é bom, doutor, é bom. A gente poderia, no próximo curso nosso, solicitar que a empresa bote um sarapatel no intervalo. Aí é bom que quem assiste o final da aula. Fica todo mundo suando aqui, né? Terrível. Mas podiam fazer homenagem dessa, falar o Jair, que botasse o caruru aí pra gente no último dia de aula. Um vatapazinho, né? Uma coisa boa. De tarde ninguém trabalha. Mas, repare, responsabilidade civil do dentista. Eu fiz uma pesquisa sobre isso pro nosso livro e verifiquei que existe uma corrente na doutrina que defende que a obrigação do dentista é a obrigação de resultado. Eu já li isso. E alguns afirmam, eu busquei substrato em algumas obras clássicas, que seria uma obrigação de resultado, porque o dentista ele não está propriamente lutando contra processos patológicos tão complexos quanto o da medicina. Quando a vida vem, eu discordo completamente disso. Os dentistas lutam contra patologias seríssimas. Existem bocas que são penhascos, não é? Verdadeiros repositórios de culturas alienígenas. Então, eu, ao passo que registro minha homenagem aos dentistas, entendo que a obrigação deles é de meio. Ele não pode garantir o resultado final. Não pode. Bem, salvo se for uma atuação estética. Aí tudo bem, você pode defender com obrigação de resultado, um detalhe no dente, uma pintura, um branqueamento, uma coisinha. Ainda assim, eu tenho as minhas dúvidas. Ainda assim. Mas, em geral, a obrigação do dentista é uma obrigação de meio, calcada na culpa profissional, uma vez que ele também é um profissional liberal. Tá bom, doutores? Tranquilo? Doutora? A gente, quando pensa em dentista, só pensa em dente. Hoje tem um ramo da odontologia que cuida da estética, que fazem enxertos, implantes, tudo isso. Mas o mais grave para a área do dentista, naturalmente, que estão divididos também nos diversos ramos da matéria, são as doenças, a oncologia bucal, câncer de boca que se propaga por esôfago. É coisa horrível, eu já vi isso assim, os trabalhos lá, eu fico impressionado. É uma coisa muito séria. É dano muito sério. Muito sério. É mais um argumento em nosso favor de que a obrigação do dentista é uma obrigação de meio. É uma obrigação porque ele luta contra a patologia, salvo uma situação excepcional, um detalhe puramente estético, mas é uma obrigação de meio na generalidade dos casos. Tá? Com base na culpa profissional. E quando esses profissionais são demandados, processados, o médico, o advogado, o dentista, geralmente o juiz, ele colhe a manifestação do órgão de classe para apurar, inclusive, a repercussão administrativa desse dano. Porque você sabe que não impede que, mesmo havendo absolvição administrativa, fique sujeita a uma revisão judicial. É perfeitamente possível isso. Tá bom, doutores? Vamos para o primeiro intervalo. O Caderno D continua daqui a pouco com mais uma parte do curso sobre responsabilidade civil. Até já!